Jeremias capítulo 29, amém? Diz assim, queridos, a partir do versículo 1 mesmo. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Vamos concluir no versículo 14. Queridos, eu quero só fazer um breve comentário para dar um pano de fundo desse texto, de Jeremias capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 14. Ele se estende aqui, mas eu acredito que o que é pertinente para a mensagem dessa noite está até o versículo 14. A situação era a seguinte: a nação de Israel, né, mais especificamente o povo de Judá, né, estavam divididos ali entre o reino do norte e o reino do sul, tinha sido deportada para a Babilônia, né, que era comandada por Nabucodonosor, e aquele povo estava numa situação completamente adversa. Eles já vinham, a gente que lê, né, os livros históricos, a gente vinha acompanhando que eles já vinham sendo advertidos por Deus, né, em relação à rebelião, em relação à idolatria, em relação a uma série de coisas, né, e tudo isso culminou no juízo de Deus com o cativeiro através da nação babilônica. Então eles estavam ali, recém-chegados ali à Babilônia, estavam meio que sem saber o que iria acontecer com eles. Nesse inteirinho, alguns profetas, falsos profetas, tinham se levantado lá no meio da nação para dizer o seguinte: se acalmem, em breve o Senhor vai levantar um libertador, como já tinha acontecido na história de Israel. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Juízes, né? Em breve o Senhor vai levantar um libertador e vocês vão ser reconduzidos à terra de vocês, à nação de vocês, né? A nação de Israel. Porém, o Senhor manda que o profeta Jeremias escreva uma carta, né, o Senhor falando nessa carta, e a mensagem do Senhor é o seguinte: que isso não aconteceria dessa maneira, né, mas que eles passariam 70 anos naquela nação, e que só depois de completar desses 70 anos eles retornariam. E que durante aquele período eles precisariam levar a vida, viver a vida normal, né, construir famílias ali, se estabilizar naquele lugar, trabalhar para o bem daquele lugar, não é? Porque no tempo certo o Senhor iria retirar de lá, e que durante aquele tempo seria um tempo de tratamento, seria um tempo de restauração, seria um tempo que, pelo sofrimento que eles estavam passando e ainda passariam no exílio, eles se voltariam para o Senhor, né? Eles voltariam novamente a buscar a Deus e seriam restaurados pelo Senhor. O que isso tem a ver conosco, né?
Nós estamos vivendo, amados, dias difíceis, né? Assim como o povo de Israel, nós estamos, né, no meio dessa situação, dessa pandemia, estamos no meio desse, já caminhando para o 3º mês de distanciamento social, e muitas vezes nós estamos, como esse povo, sem saber o que vai acontecer. Sabemos até que há uma ação de Deus em processo, sim, mas não sabemos o que vai acontecer. E aí eu lembro, eu até falei com o pastor Júnior aqui antes, que eu queria trazer essa reflexão em cima desse congresso que nós estamos participando, essa conferência que foi essa semana, né? E vai ser ainda a semana seguinte, que tem como tema, e agora como viveremos? Por quê? Porque esse povo ele estava fazendo essa pergunta, e agora como viveremos? Quando eles recebem essa carta que traz a resposta, né, sobre como eles deviam se comportar dentro daquela situação de cativeiro, né? E nós, nessa situação, e agora como viveremos? E as lições que essa carta traz para a nação de Israel são lições que devem ser aplicadas na nossa vida. E que nós podemos extrair daqui são lições. A gente tem que entender, por isso que eu fiz questão de falar no contexto, eu vou falar aqui durante a explanação desses versículos, que ali era um contexto. Aqui é outro contexto. Porém, as lições, elas podem ser aplicadas. Nós podemos aprender com o que aconteceu com aquele povo e podemos aplicar isso na nossa vida. Por quê? Porque aquele povo, naquele momento, eles não estavam entendendo aquilo. Mas hoje, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o cativeiro ali, nós entendemos que aquele momento foi fundamental para o cumprimento, né, das profecias em Israel que culminaram com a vinda de Jesus, com o surgimento de Jesus. Tudo aquilo colaborou para que o cenário fosse perfeito para o surgimento de Jesus alguns séculos depois. Trazendo ainda para a nossa realidade, eu me lembro aqui que o Carlindo, há um tempo atrás, acho que há um mês atrás mais ou menos, ele fez uma pergunta, né, para os pré-adolescentes, né? Quais foram os planos que vocês fizeram para os adolescentes, né? Quais foram os planos que vocês fizeram para o início de 2020? E é interessante nós trazermos essa pergunta para aqueles que estão aqui. Verdade. Quantos de nós planejamos viagens? Planejamos começar um negócio? Planejamos algum tipo de planejamento, seja em que área for. Começando a faculdade. Começando faculdade, né? Uma pós-graduação, ou então pleitear um emprego em uma promoção, uma graduação. E tudo isso foi por água abaixo. E tudo isso passou. Não estou dizendo que a gente não possa vir a fazer, mas pelo menos por enquanto, nós estamos impossibilitados de cumprir os planos que nós estabelecemos logo no início do ano, né? E aí surge a pergunta, e depois? E agora? Como viveremos? E eu quero trazer a contextualização dessa carta para que a gente possa tirar estas lições. Com certeza, o povo de Israel ele fez essa pergunta. Eles olharam uns para os outros e disseram, e agora? Como viveremos? E agora que nós estamos no cativeiro, estamos em outra terra, não é? Totalmente desarraigados, num cenário completamente, não é, mudado, como viveremos? E o Senhor responde, diz exatamente como eles deveriam viver. No versículo 1 logo, está escrito o seguinte, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. O que me chama a atenção logo no início é que essa carta ela foi enviada aos líderes. Aos líderes. Por quê? Porque os líderes, eles tinham um papel fundamental para que aquele povo se estabelecesse ali no cativeiro. Eles tinham um papel de conduzir o povo. Nós sabemos que a liderança, ela tem como papel principal dar um norte para o povo. E assim como naquele tempo, dentro daquela realidade, nessa situação que nós enfrentamos hoje, a liderança ela não pode se esconder. Verdade. Os líderes não podem se esconder. Por quê? Porque pesa sobre nós, irmãos. Pesa sobre... E quando eu digo isso, eu não digo nem só líderes evangélicos, não, religiosos, mas sobre todos os líderes, em qual esfera for. Pesa sobre nós a responsabilidade de fazer a leitura desse tempo, entendeu? E de apontar um caminho. E sobre nós, falando agora assim de maneira mais específica, sobre nós, pastores, nós que estamos na condução de rebanho, na condução de igrejas, pesa sobre nós a responsabilidade de nós conseguirmos olhar para esse tempo
fazer uma leitura dentro da perspectiva bíblica. Hoje, no devocional lá em casa, eu falava sobre isso. Naquele texto que diz que aquele que é nascido de Deus, ele tem um espírito, e quem tem um espírito consegue discernir o natural e o espiritual. As pessoas que só conseguem discernir o natural, elas têm uma perspectiva, e nesse momento agora é uma perspectiva geralmente pessimista. É verdade. Nós que temos uma visão, né, que compreende também o espiritual, precisamos ter essa perspectiva aberta. Não podemos nem abrir mão da perspectiva natural, porque senão a gente fica alienado. Sim. Mas também não podemos abrir mão da perspectiva espiritual, porque a gente precisa entender que, além do que está acontecendo aqui, existe um agir de Deus. Verdade. E esse agir de Deus, ele está cumprindo um propósito. Verdade. E nós precisamos apontar para o povo esse propósito, ainda que a gente não entenda. Porque esses líderes aqui, o fato deles terem que conduzir o povo ali, ainda não entendiam a plenitude, mas eles confiavam na direção que Deus estava dando. Questão de confiança. Então, nós estamos nessa situação, onde nós estamos indo para 3 meses, né, de distanciamento. Quando passar tudo isso, nós vamos voltar à realidade de uma hora para outra? Não. Não, porque tem outros cenários que estão se desenhando e que durante esse tempo nós precisamos continuar conduzindo o povo olhando para a palavra. Porque é natural, a gente tem atendido, o Júnior tem atendido, Vanusa, nós temos atendido pessoas que nesse momento estão muitas vezes desesperadas, porque estão perdendo emprego, estão enfermas, estão com familiares no hospital, estão sem saber, com amigos, infelizmente sendo vitimados por esse problema, né, por esse vírus, e muitas vezes essas pessoas se sentem desesperadas. Verdade. E aí, qual o nosso discurso? Não pode ser aquele discurso, né, de que está tudo bem. Não pode ser também um discurso de que está tudo mal. Nós precisamos ter um discurso equilibrado, apontando que Deus tem um propósito, ainda que a gente não entenda na totalidade nesse momento. Então, a liderança ela não pode se esconder. Verdade. Nesse tempo. Ela precisa se apresentar e dizer para que veio, dizer e executar o papel de liderança em tempo de crise. A verdadeira liderança se evidencia em tempos difíceis. Em tempos onde as pessoas precisam de alguém para estar conduzindo, e principalmente aqueles que conduzem as pessoas, não é, na obra de Deus. O segundo ponto que eu quero evidenciar aqui é o seguinte, está no versículo 4, quando ele diz o seguinte, versículo 4, plano para o 4, porque esse primeiro aqui é só um preâmbulo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Coisa interessante. Ou seja, aqui, quem deportou? Foi Nabucodonosor? Não. Deus. Foi Deus. E Daniel, ele fala isso lá no início do livro de Daniel, se eu não me engano, é no versículo 1 e 2, logo no início do livro, no capítulo 1, ele diz isso, Deus tinha deportado o povo. Irmãos, não é fácil lidar com a soberania de Deus, não é fácil, pastor. Por quê? Porque através dessa carta, o Senhor diz, com todas as letras, eu fiz com que isso acontecesse, eu permiti que isso acontecesse. Há um propósito nessa situação. E ali o povo estava sabendo que, antes de estar ali pelas mãos de Nabucodonosor, eles estavam ali pelas mãos de Deus. Eles estavam ali porque Deus tinha soberania sobre aquela situação e estava cumprindo um propósito naquela situação. Trazendo para a nossa realidade hoje. Irmãos, o fato de nós não compreendermos o propósito de Deus nesse tempo presente não quer dizer que Deus não está agindo. Não quer dizer que Deus não está agindo. E diferentemente da perspectiva de Israel, que era uma perspectiva mais de juízo, era uma perspectiva mais de disciplina, nós precisamos entender que essa questão da pandemia, eu pelo menos entendo, que essa questão está mais ligada a um efeito da queda, né? A um efeito da queda e coisas que vêm acontecendo nesse mundo e que, infelizmente, até a volta de Jesus vão se tornar cada vez mais frequentes, né? Fenômenos naturais. Ela está mais ligada a esse quesito. Mas eu não posso deixar de reconhecer que Deus é soberano até sobre isso, porque se Deus não quisesse, se Deus não permitisse, isso não estaria acontecendo. Então eu faço essa leitura, não da mesma forma que foi para Israel o exílio. Porque ali sim, ali era uma disciplina específica, com um propósito específico. Mas eu creio que essa pandemia, como outros desastres naturais e outros problemas, guerras, né, são consequência de um mundo caído. E de um mundo que está agonizando. Né, que está agonizando. Mas Deus permite também, porque Deus é soberano. E, infelizmente, principalmente na linha dessa questão da... Me foge a mente aqui,
de muitos teólogos liberais, da teologia liberal, as pessoas têm dificuldade de tratar isso. Porque não entendem. Agora, irmãos, querer pegar a perspectiva de um Deus eterno, de um Deus que está sobre a história, e trazer para a nossa perspectiva humana é muita pretensão. É muita pretensão. Verdade. Aquelas pessoas lá no cativeiro, eles não estavam entendendo, mas hoje a gente entende por que eles precisaram passar por isso. Hoje nós não estamos entendendo, mas amanhã nós vamos entender. E se nós não entendemos, a geração futura pode entender. Verdade. Pode entender, mas é fato que Deus tem um propósito. Não é? Como cristãos, diante dessa perspectiva de um Deus soberano, nós devemos permanecer, primeiro, confiantes. Confiantes. Segundo, sensíveis ao agir de Deus. A gente não pode perder de vista a perspectiva da palavra. A gente não pode perder de vista essa perspectiva. E terceiro, nós precisamos permanecer submissos à sua vontade. Aquela carta foi dizer àquele povo exatamente o que eles não queriam ouvir. Exatamente, vocês vão passar 70 anos nesse cativeiro, 70 anos, ou seja, a maior parte dos adultos que chegaram ali não voltaram, iam morrer ali mesmo. Ali quem voltou foram os filhos e os netos, né? Os filhos e os netos. Muitas vezes nós não queremos, muitas vezes nós não vamos entender que aqui isso é positivo, mas nós vamos nos submeter à vontade de Deus em fé, e sabendo que isso vai culminar para o nosso bem, para o bem do Evangelho. E para o bem do Evangelho. Porque ainda que a gente chegue no pior cenário, e isso eu ouvi o pastor Ricardo Agreste falando, e eu concordo plenamente com ele, ainda que a gente chegue no pior cenário, que é a morte, para nós esse cenário, a perspectiva dele é diferente. A gente não quer chegar. Mas se nós chegarmos a esse cenário, para nós a perspectiva é diferente. Para nós é uma promoção, como diz a nossa amada Cíntia, é uma formatura. Né? Uma formatura. Terceiro, um chamado à ação, versículos 5 e 6, quando ele diz assim: construam casa e habitem nela, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem e não diminuam. Notem os verbos: construir, habitar, plantar, comer, ter, no caso filhos e netos, né? O que quer dizer isso? O que Jeremias estava dizendo para aquele povo? O que Deus estava dizendo para aquele povo? A vida não pode parar. Porque eles estavam ali numa situação, talvez, de letargia. Nós não vamos fazer absolutamente nada. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não era essa a postura. Por quê? Porque não haveria uma salvação imediata. E o chamado de Deus para eles é: hajam. Você pode ver o tanto de verbos aqui. Hajam. Então, o povo de Deus no exílio deveria trabalhar e desfrutar do seu trabalho, construir casas e habitar nelas, plantar e comer do que se plantou. Aqui ele traz uma perspectiva interessante. Não só trabalhar, mas trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho. E buscar ter uma vida o mais normal possível, dentro da perspectiva de um povo que estava no exílio. Outro ponto que fica evidente era que a família deveria ser prioridade sobre o trabalho. Você vê isso no versículo 6, quando ele é enfático em relação a dar os filhos em casamento, as filhas em casamento. Eles deviam construir famílias, eles deviam multiplicar, eles deviam crescer. Ou seja, era uma questão até de preservação, porque se ele não tivesse essa perspectiva, 70 anos depois não tinha mais povo para voltar. Verdade. Não é verdade? Exatamente. Então eles deviam se estabelecer ali, constituir família ali, né? Ter um equilíbrio entre o trabalho e o desfrute, porque nós sabemos que esse cativeiro esse cativeiro da Babilônia, ele foi diferente do cativeiro do Egito, né? O cativeiro egípcio, porque Nabucodonosor deu uma certa liberdade para o povo, e eles se constituíram como um assentamento, e conseguiram ali preservar muito da sua identidade, né? E viver com uma certa liberdade, ainda que dentro de um panorama, né, de exílio. E o que nós podemos tirar, pastor Júnior, Gabriel, desse tempo? O que nós podemos tirar dessa recomendação que o Senhor deu para o povo de Israel? Primeiro, que durante esse tempo de distanciamento social, nós temos a oportunidade de rever conceitos. Nós temos a oportunidade de rever conceitos. Nós temos batido isso aqui desde o primeiro dia que uma live foi feita aqui na igreja. Que esse tempo não é tempo de lazer, irmãos, apenas. Não é um tempo de férias. Mas esse tempo é um tempo que Deus está nos dando para refletir e para rever valores.
É um tempo que Deus está nos permitindo passar nossa vida em revista. E em cima do que Deus falou aqui ao povo, nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, é um tempo de nós avaliarmos, não é, o equilíbrio necessário entre o trabalho e o descanso, por exemplo. Muitas vezes nós estávamos naquele ativismo e não conseguíamos separar o nosso tempo de trabalho do nosso tempo de lazer, do nosso tempo de descanso, do nosso tempo de devoção. Não é verdade? A gente falou isso aqui alguns dias atrás. Muitas pessoas diziam assim, eu estou com pouco tempo para orar porque a minha vida está corrida. Parou dentro de casa sem poder ir para canto nenhum e ainda assim não orou, e ainda assim não leu a palavra, e ainda assim não deu atenção aos filhos. Então, o profeta, ele diz o seguinte, construam casas e habitem nelas. Ou seja, desfrutem do trabalho de vocês também. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados em correr atrás de ter as coisas que nem para desfrutar daquilo a gente desfruta. Verdade. Nem para desfrutar com a nossa família dos bens que temos, nós desfrutamos. Verdade. Então, esse é um tempo de nós revermos as nossas prioridades, nós equilibrarmos trabalho com descanso, trabalho com devoção, descanso com devoção, lazer, entendeu? Tem muitas pessoas que acham que não têm o direito de ter lazer. E esse tempo é um tempo que está mostrando que nós temos, sim. Tempo, se nós priorizarmos. Né? Outro ponto interessante, é um tempo de nós redescobrirmos o lugar da família, irmãos. Muitas famílias têm sido sacrificadas no altar do trabalho. Muitos pais têm substituído presença por presentes. Quando isso não substitui. Nós precisamos parar e entender que a nossa família é prioridade. Aí ele diz que eles tinham que trabalhar, mas se você pegar os versículos, a maior parte do versículo fala em que eles devem construir família. Porque a família é a base de tudo. Sem família não adianta que tudo que você amelhar não vai te servir de nada. Porque a família ela é a base. Então nós precisamos construir relacionamentos mais fortes. Esse é um tempo da gente rever relacionamento com o cônjuge, da gente rever relacionamento com filhos, da gente construir pontes, da gente aprofundar esses relacionamentos. Não é verdade? E também é um tempo, irmãos, que eu observo que como igreja, falando agora como povo de Deus, é um tempo de nós crescermos qualitativamente e quantitativamente. Porque nós temos a oportunidade hoje de falar do Evangelho a pessoas que há 4 meses atrás não queriam nem conversa com o Evangelho. Estavam completamente fechadas. Mas que quando viram o mundo desabar diante delas, hoje estão mais receptivas. E podem ouvir o Evangelho. Estão mais abertas para o Evangelho. Então é um tempo de nós crescermos como corpo de Cristo também. E qualitativamente também, ou seja, orarmos mais, buscarmos mais a Deus, e nós vamos ver um pouquinho aqui adiante. Outro ponto interessante, versículo 7, quando ele diz, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, eles estavam ali reféns da Babilônia e Deus diz, orem pela Babilônia. Orem pela prosperidade da Babilônia. Por quê, irmãos? Porque eles iam passar 70 anos ali. Se aquela nação viesse a ruína, eles estavam ali dentro, eles iam vir a ruína também. Então eles precisavam não só orar, mas trabalhar pelo bem da nação onde eles estavam. E isso aqui, amados, traz uma mensagem para nós também muito grande. Por quê? Porque como cristãos nós estamos chamados a um engajamento para o bem da nossa nação, para o bem da nossa cidade. E esse período de isolamento, esse período de pandemia, eu tenho percebido uma coisa interessante, ele tem despertado muita gente para isso. Exemplo, quantos de nós aqui sabiam quantos leitos de UTI nós tínhamos disponíveis na nossa cidade? Ninguém sabia. Verdade. Hoje nós sabemos, nós contamos os leitos de UTI. Nós vivemos um processo político, ainda que turbulento no Brasil, eu não vou entrar aqui nesse campo, mas nós vivemos um processo onde hoje as pessoas sabem quem são ministros. É verdade. Onde as pessoas sabem quem é o deputado, aí cobra de um, cobra de presidente, cobra de governador. Isso é democracia. Ainda que a gente viva nesse meio turbulento, as pessoas estão interessadas com esses assuntos, porque, irmãos, ainda que a gente não goste, mas esses assuntos, eles fazem parte, eles influenciam na nossa vida. Verdade. O que está acontecendo no hospital público, na escola, no meio da nossa comunidade, está acontecendo. E eu acho que a gente sai desse período agora mais atento para isso. Verdade. Porque a gente sentiu na pele que os serviços públicos, eles precisam funcionar.
Verdade. Porque eles mexeram com a gente agora. Eles mexeram com a nossa família. Muitas vezes a gente, a maior parte das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, eles não precisa desse serviço e por isso não dá muita atenção. Mas na hora que precisou agora, epa, isso existe. E eu preciso me envolver. E quando eu digo se envolver, não só politicamente, mas o homem ele é um ser político. Quando eu digo não só politicamente, eu digo não só politicamente de maneira partidária. Mas você precisa se envolver, seja num conselho comunitário, conselho tutelar, saber o que acontece no seu município e trabalhar pelo bem. Porque, irmão, se eu trabalho pelo bem de Parnamirim, eu moro em Parnamirim, irmãos. Eu estou trabalhando pelo meu bem. Então, isso é um chamado para nós. Outra coisa, uma grande oportunidade, Gabriel, Pastor Júnior, da gente testemunhar e de sermos bênção para a sociedade. Nós vamos encarar agora, irmãos, o quadro que eu vejo é o seguinte: nós vamos encarar agora uma sociedade descrente em muita coisa. Nós vamos encarar agora uma boa parte dessa sociedade precisando levantar renda, porque perderam a fonte de renda agora. E a igreja ela está inserida nesse contexto. E nós, irmãos, como cristãos, nós temos a oportunidade de sermos bênção, primeiro com uma palavra de esperança, com uma palavra de fé, com uma palavra apontando para um caminho, mas também agindo como um ente social, como um ser social. Ontem eu conversava com um amigo, vereador em São Luís, e a gente conversava sobre um projeto que ele está desenvolvendo, ele me pediu algumas ideias, e esse projeto é interessante, é formar um aplicativo, esse aplicativo voltado mais para a igreja, onde empreendedores da igreja estão naquele aplicativo, sejam donos de empreendimento, sejam profissionais liberais, né? E aí, quando alguém da igreja precisa de um serviço, ele vai ali, eu quero um pedreiro, deixa eu ver se tem um pedreiro aqui. Para quê? Para a economia girar dentro do corpo. Sim. Isso o judeu já faz. Importante, sim. Isso o judeu já faz. Por quê? Porque nós precisamos ajudar o nosso irmão. Nesse primeiro momento, a gente está levando, muitas vezes, uma cesta básica, mas a gente precisa também auxiliar essas pessoas a que eles possam voltar ao mercado de trabalho, ou criar, ou empreender, porque o tempo de crise é um tempo de oportunidade também. Verdade. Aquele ditado que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Tem muita gente que ganha dinheiro com máscara, que há 3 meses atrás não vendia uma. Verdade. Entendeu? Então é um tempo onde nós, como cristãos, nós temos a mente de Cristo, irmãos. E nós podemos ser abençoados e ser bênção na vida das pessoas. Ser bênção na vida das pessoas. Versículo 8 e 9. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Como eu disse no início, ali haviam profetas que diziam, olha, fique tranquilo. Deus vai levantar um libertador e já já nós estamos voltando para casa. Fiquem tranquilos. Porém, era mentira. Não era isso que Deus estava dizendo. E essa carta diz, vocês vão passar 70 anos aí. Trazendo, irmãos, para o nosso contexto. Esse tempo, Pastor Júnior, é um tempo de refinamento da igreja. É um tempo de refinamento. Graças a Deus, eu tenho conversado com alguns pastores, você também tem feito isso, e a gente tem visto que a pregação triunfalista está em baixa. Porque crente não adoecia, crente não passava por dificuldade financeira, não é verdade? Era só rosas. De repente, os crentes estão tudo no meio dessa pandemia. Ninguém escapou, tem crente morrendo, tem pastor morrendo. Verdade. Não é verdade? Então, essa pregação triunfalista, foi por água abaixo. As pessoas que dela acreditavam agora estão mais confusas do que o ímpio, do que o descrente. Verdade. Quem está prevalecendo? A pregação bíblica. E a pregação bíblica, entenda, eu não estou dizendo que a pregação bíblica é só sobre sofrimento, mas ela fala de sofrimento também porque ela fala de uma cruz. Verdade. Ela fala de uma cruz. Então, esse é um tempo onde falsos profetas têm sido desmascarados. Glória a Deus por isso. Onde falsos profetas que estão vendendo semente, feijão, para curar coronavírus, né, que eu espero que o Ministério Público meta na cadeia, estão sendo enganados. Estão sendo, desmascarados. E eu creio que aqueles que são comprometidos com a pregação do Evangelho, eles estão sobressaindo, porque eles têm uma mensagem que atende a essa demanda, porque é a mensagem verdadeira. Verdade. Não é porque a gente queira ter uma mensagem diferente, não é porque é a mensagem da palavra. É a mensagem da palavra. Não é? Então é tempo de discernir entre líderes que estão preocupados com o rebanho, entre líderes que estão pensando no rebanho,
e entre líderes que estão preocupados com seus projetos pessoais. Porque tem muita gente aí brigando, nós queremos que essa igreja esteja aberta o mais rápido possível. Eu quero e o Júnior quer. Com certeza, o pastor Júnior quer, com certeza. Mas nós não vamos fazer nada à revelia. Com certeza. E, infelizmente, tem muitas pessoas que estão brigando, não é porque estão preocupados com o povo, é porque querem que a arrecadação volte. Infelizmente, é a verdade. É a verdade. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos. Entendeu? Nós precisamos, sim, discernir. E você que está aí, tem pessoas... Aqui da nossa igreja, eu creio que nós não temos problema com isso, porque eles ouvem aqui diuturnamente o evangelho, o evangelho, o evangelho. Mas tem pessoas que não são daqui da igreja, que estão ouvindo essa live e que vão ouvir ainda no futuro. Avalie, pense, reflita. Você tem inteligência. Reflita em quem você ouve. Está preocupado com você? Está preocupado com a tua alma ou está preocupado com o que você pode proporcionar? Está preocupado com o seu projeto pessoal, com o seu propósito pessoal? E ainda digo mais, nós ouvimos, eu compartilhei, o pastor Júnior também, aquela live sobre mídias digitais. Sim. Até nesse tempo nós precisamos ter cuidado. Verdade. Porque, graças a Deus, porque hoje nós temos a tecnologia, bênção de Deus. Bênção de Deus. Mas nós temos que ter cuidado. Será que as nossas lives elas estão vindo para edificação? Ou elas estão vindo para fazer a minha propaganda, a minha promoção pessoal? É verdade. Porque o coração pecador é pecador, só está mudando de canal. Ele não está presencial, ele está na live agora. Então, até isso nós temos que... Será que essa live está me agregando? Será que essa pessoa está realmente com o interesse de trazer um conteúdo que vai trazer edificação, reflexão? Ou será que ela está vendendo um produto que muitas vezes o produto é ela mesma? Verdade. Se você não assistiu, assista essa live. Está no canal do Perguntar Não Ofende. Mídias digitais, no YouTube. É o PNO. PNO. Perguntar Não Ofende. Versículo 10 e 11, estamos terminando, amados. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Glória a Deus por isso, ou seja, isso é uma temática, né, sempre presente na Bíblia. Vem a palavra de juízo, mas junto com a palavra de juízo vem a palavra de esperança. Vem a palavra de esperança. Então, o Senhor estava dizendo para eles o seguinte: vocês vão voltar, vocês vão passar por esse período aí de juízo, vocês vão passar por esse período no cativeiro, mas fiquem em paz, porque eu vou trazer vocês de volta. O mesmo poder que eu tive para levar, eu tenho para trazer. Eu vou trazer você de volta. E, mais ainda, eu tenho um futuro para vocês. Um futuro de esperança, que nós sabemos que a perspectiva aqui é diferente. Era um futuro que estava voltado para a vinda do Messias, não é? Que nós presenciamos, né, na palavra, claro, na manifestação de Jesus Cristo. Entendeu? Então, ele está dizendo, não vai parar, isso aqui não é um ponto final. Isso aqui faz parte do processo. E vocês vão voltar. E vai ter novamente, vocês vão ter novamente um lar, vocês vão ter novamente, né, esperança. E isso se cumpre tanto na volta do cativeiro, como depois se cumpre na diáspora. Saem de Jerusalém em 70 depois de Cristo para voltar em 1948, mas voltaram. Porque Deus é fiel. Aleluia. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Entendeu? Então, amados, trazendo para o nosso contexto, que é um contexto, como eu disse, diferente. Esse sofrimento não é o nosso fim. Amém? Amém? Um dia, queridos, nós viveremos na glória com o nosso Pai. Ou seja, tudo bem que essa vida, alguém já comparou essa vida aqui como um deserto. Né? E não é fácil, a nossa vida é uma vida de sofrimento. Por quê? Porque a gente está falando hoje, né, do Covid e tal, mas não é só o Covid. Vai passar o Covid e nós ainda vamos enfrentar lutas, e nós ainda vamos enfrentar dificuldades, ainda vai ter choro, ainda vai ter lamento, ainda vai ter enfermidade, ainda vai ter morte, ainda vai ter desemprego, ainda vai ter problema econômico, porque isso faz parte da realidade humana. Do dia da queda até hoje, irmãos, nunca o mundo experimentou um dia de completa paz. Verdade. Nunca. Nunca, porque são efeitos da queda, essa terra se tornou maldita. E é a terra da nossa habitação hoje, mas nós somos peregrinos. Essa aqui não é a nossa Jerusalém. E um dia não é triunfalismo, é a palavra. Um dia nós vamos estar com o Senhor, amados. Glória. Um dia nós vamos voltar para Jerusalém, sim, para Nova Jerusalém, num lugar que não haverá mais choro.
Não haverá mais tristeza, não haverá mais miséria, não haverá mais enfermidade. Então essa é a promessa que nós temos do Senhor. E nós cremos e amamos a sua vinda. Glória a Deus. Por isso nós dizemos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos ter em mente, nossos planos podem ter sido frustrados. Nossos planos podem ter sido frustrados. Mas os planos de Deus a nosso respeito não foram. Os planos de Deus não foram frustrados. E Deus vai cumprir. E Deus vai cumprir. E isso que hoje, para muitos de nós, tem sido dias extremamente amargos. Deus vai cumprir o plano dele. O plano dele é plano de bênção. É plano para nos dar um fim proveitoso. Não é um plano para o nosso mal. Deus não permitiu isso para o nosso mal. Se Deus permitiu isso, foi para que nós pudéssemos nos aproximar dele, mas ele vai fazer com que isso se torne em bênção na vida do seu povo, na vida daqueles que creem. E por fim, queridos, versículo 12 a 14 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. No contexto de Israel, o Senhor diz, isso não é o fim. Durante esses 70 anos, se voltem para mim, foi o que eles fizeram. Se voltem para mim. Me busquem de todo o coração, que se vocês me buscarem, eu vou me voltar para vocês também. E vocês me acharão, e vocês serão restaurados, e vocês serão renovados. E completando esse tempo, eu vou trazer vocês. E depois, quando ele dá essa extensão de outras nações, esse outro evento, que ainda que esse povo se espalhasse por N nações, o Senhor os traria de volta, como o trouxe. Em 1948, como nós falamos há pouco. Trazendo para a nossa realidade, amados, as nossas vidas têm sido sacudidas, nossos valores têm sido postos em xeque. Mas eu digo uma coisa a vocês, irmãos, é tempo de nos voltarmos para Deus. Nós não podemos desperdiçar essa pandemia. Nós não podemos desperdiçar esse tempo de isolamento. Nós não podemos permitir que a vida ainda continue imersa numa apatia. Porque, irmãos, o que será necessário Deus fazer conosco para que a gente se volte para Ele? Se isso aqui, esse cenário que está diante de nós não é necessário, não é suficiente, o que será? Será que Deus tem que nos levar para uma UTI? Será que Deus tem que fazer o que conosco para nos sacudir? Então não desperdice esse tempo. Não desperdice esse tempo. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de chorarmos, é tempo de nos arrependermos. É tempo de nos quebrantarmos, porque Deus está cumprindo o seu propósito nessa terra e nós somos o que Ele usa, os que Ele usa, nós somos os agentes para Ele cumprir esse propósito. E quantos de nós estávamos apáticos, desinteressados em relação às coisas de Deus? Muitas vezes exercendo até alguma coisa dentro da igreja, mas simplesmente por conveniência, e fomos sacudidos. Eu espero, queridos, que nós possamos olhar para esses dias e refletir, e entender que é tempo de voltar a Deus. A única aplicação que eu tenho para esse texto é o seguinte: não desperdice o que está acontecendo nesse tempo. Não desperdice. Volte-se para Deus e permita que o Espírito Santo conduza você, conduza a tua família ao centro da vontade de Deus. Glória a Deus. É o que de melhor você pode fazer, porque em relação a finanças, em relação à saúde, em relação a todas essas outras coisas, elas são secundárias, elas nunca deveriam ter sido primárias. Elas são secundárias. Se você, eu me lembro de um passo a passo com Cristo antigo, que a gente usava para discipular pessoas, onde tinha acho que vocês conheceram, tinha um círculo e tinha um tronozinho no meio. E cada bolinha era uma área da vida, né? Quando eu estava sentado no trono e Jesus aqui em fora, essas bolinhas estavam desorganizadas. Quando Jesus estava lá no trono e o eu nos pés de Jesus, as bolinhas estavam organizadas. Aquilo ali é uma ilustração perfeita. Se Jesus estiver no centro da tua vida, eu não quero dizer que você não vai ter dificuldade, mas com certeza ele vai
através do seu Espírito, te dá condições de ajustar todas as outras áreas da tua vida. Verdade. Porque você vai ter a perspectiva correta. O que nós precisamos é ter a perspectiva correta. Verdade. Se nós tivermos a perspectiva correta, Deus, ele vai cumprir o seu propósito na nossa vida e vai nos conduzir para o centro da sua vontade e nós vamos ser agentes de transformação na vida de outros. E nós estamos diante de uma sociedade que, quando sair desse isolamento, antes de qualquer outra coisa, o que eles precisam, antes de qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. E quem vai pregar essa palavra? Quem vai falar de esperança no mundo sem esperança? No mundo que viu as posses, que viu o poder, que viu o dinheiro se tornar tão ineficaz diante de um vírus microscópico. Verdade. Nós temos uma palavra para o mundo pós-pandemia. Nós temos essa palavra. Aleluia. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.